vocês. Eu sou a Joana, gerente do serviço de fisioterapia e terapia profissional aqui do hospital. Eu vim apresentar para vocês a respeito desse aparelho, tá? De ventilação mecânica, que é o CERV. Por que a gente decidiu fazer esse treinamento hoje? Porque parece que no plantão de ontem houve uma intercorrência e houve um tempo muito grande na montagem desse aparelho, né? Então a gente está aqui hoje para responder qualquer dúvida que vocês tenham desse aparelho. Então é o seguinte, esse aparelho é um dos aparelhos de ventilação mecânica que nós vamos ver aqui no hospital. Além desse, a gente tem um Newport E500 e um Newport Wave, que são os outros dois ventiladores microprocessados, que são esses ventiladores maiores, que a gente tem aqui no hospital. Há algumas particularidades, principalmente no Newport E500, mas aí seria um outro treinamento para a gente fazer depois, certo? Então, beleza. Todo ventilador mecânico, ele precisa de fonte de alimentação. Ele precisa de uma fonte de energia e uma fonte de ar, uma fonte gasosa. No caso, esse aparelho, ele está aqui, ó, ligado na tomada, sendo alimentado pela energia da rede, e ele tem uma bateria interna também, com uma vida média de pelo menos 30 minutos a 1 hora se acabar a energia, desde que a bateria esteja com a patência correta, tá? Por que isso é importante saber? Porque esse aparelho, ele permite que a gente tire ele da tomada para levar o paciente, por exemplo, para um transporte, ou para levar o paciente, por exemplo, para deslocar curtos trechos dentro da unidade hospitalar, certo? E além da carga enérgica que ele recebe carga elétrica, ele também é alimentado por gases. Aqui no caso, ele está ligado ao ar comprimido e ao oxigênio. Mas vamos supor, Joana, eu preciso levar esse paciente para um outro ambiente, só que eu só tenho a bala de oxigênio. Tem como? Tem. Porque como eu disse anteriormente, ele precisa de ser alimentado por um gás. Tanto faz se é o ar comprimido ou se é o oxigênio. O que vai diferenciar é como a gente vai alimentar o paciente, vai alimentar o ventilador para que ele funcione de maneira correta. Se eu tiver só o oxigênio como gás para esse ventilador, eu vou ajustar aqui um item que agora eu vou ensinar para vocês, que é essa concentração de oxigênio. Eu vou deixar ela a 100% e meu ventilador vai continuar funcionando, operando, desde que esteja com a bateria interna carregada. Joana, não tem oxigênio. O pessoal do transporte falou que o oxigênio acabou no hospital e eu tenho só ar comprimido. Tem como o ventilador funcionar? Tem. Desde que eu oferte para o paciente 21% só de oxigênio, que é a porcentagem de oxigênio que a gente tem aqui na atmosfera. Certo? Então, dessas duas maneiras, o aparelho vai continuar funcionando, tá? É claro que esses casos ocorrem apenas em situações críticas. Porque nós temos aqui no hospital ventilador de transporte, nós temos aqui no hospital bala de oxigênio, a gente tem aqui no hospital também bala de ar comprimido, se for necessário. Então, graças a Deus, aqui na nossa instituição, a gente tem um aporte necessário para essa demanda. Mas, numa situação de guerra, numa situação de emergência total, tem como a gente fazer dessas duas formas. Certinho? Bom, todo aparelho, seja celular, seja um aparelho de menor importância, a gente não tem que estar sempre de olho, está tudo funcionando nele para ele funcionar de maneira adequada. Todos os dias a gente tem que conferir, por exemplo, se o aparelho do eletro está funcionando, se ele está mesmo mandando choquinho, tudo certinho quando eu precisar daquele aparelho. A mesma coisa é o aparelho de ventilação mecânica, que exige um cuidado ainda maior, porque ele é suporte de vida para o paciente. Então, toda vez que o paciente sai desse aparelho de ventilação mecânica, tem como a gente fazer um teste para ver se esse ventilador, se ele está funcionando de maneira adequada. E isso é muito importante que seja de rotina. A gente testar o aparelho, colocar a data que foi testado e o horário que foi testado. Então, por exemplo, se a gente for ver aqui, ó, nenhum dos dois testes foram feitos. Tentou-se fazer um teste nessa data aqui, 7/9,
que eu acho que deve estar invertido, né? Deve ser 9 de julho. Que dia que é hoje? De julho? Hoje é 9. Deve ter tentado, então, fazer um teste hoje, só que o teste não foi feito. Ó, a verificação não foi realizada e o teste de circuito do paciente foi cancelado. Então, não se fez um teste para usar esse aparelho de ventilação mecânica hoje. E aí, se eu chego com o paciente agora, que está descendo lá da intercorrência para cá, ou que está vindo, às vezes, de outro hospital mais grave, não vai dar tempo de eu testar, ver se ele está funcionando de maneira adequada ou não. Então, o que eu sugiro para vocês? O paciente saiu, não tem uma demanda do paciente chegar nesse exato momento, teste o aparelho. E coloque assim, ó, testado, dia tal, e quem testou o aparelho. Vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Para isso, a gente tem que utilizar essa traqueinha, que é essa traqueinha azul, tá? E vocês vão ver que o teste é bem rápido de acontecer, tá? E simples. Então, eu vou colocar a traqueinha aqui no ramo inspiratório e no ramo expiratório e fechar, tá? E vou fazer minha verificação. Então, eu vou lá na verificação. Pretende mesmo iniciar a verificação antes de utilizar? Por quê? Porque isso demanda um tempo. Então, eu preciso. Então, eu vou colocar assim. E aí, vão começar os testes, tá? Vai fazer esse barulhinho meio de avião, né? Meio de que... Ligar o tubo teste entre a saída inspiratória e a entrada expiratória, que foi isso que nós fizemos. Ok. Vai fazer o teste de alimentação de gases, ou seja, a gente vai ver se vai ter mesmo, se está funcionando o ar comprimido e o oxigênio que vai alimentar o aparelho. O teste de fuga interna, para ver se não tem algum vazamento interno dentro do aparelho de ventilação mecânica. Então, vocês vão ver que demora alguns minutos, por isso que é importante que já tenha. Fuga, verifique a cassete expiratória e as ligações. A cassete expiratória, pessoal, é essa pecinha aqui, tá? Quando é que eu vou tirar essa peça? Essa peça só é retirada em um único caso. Se eu ventilar o paciente aqui sem um filtro expiratório, porque agora eu vou ensinar para vocês como é que vai montar o aparelho. Se aqui tiver sem filtro expiratório, quer dizer que eu estou contaminando essa peça. Então, ela tem que ser levada para a CME para eles higienizarem ela lá. Só que ela é uma peça muito sensível. Então, não dá para toda hora a CME vir aqui, tirar, higienizar e voltar. Até mesmo porque isso gera um tempo de mais ou menos 24 a 48 horas para essa peça ser higienizada. E sem ela, o aparelho não funciona. Então, evitar de tirar essa peça, tá bom? Deixa eu tentar aqui novamente encaixar a cassete. Tá? Por isso a importância de fazer os testes, sempre periodicamente, sempre que o aparelho estiver válido, tá? Vamos cancelar esse teste e vamos continuar o restante. Vocês vão ver que lá na frente vai estar o nome falha, tá? E aí, quando o pessoal da engenharia clínica vier aqui, eles vão ver quais os itens que teve falha durante a verificação da utilização, tá? E falha também no sensor de O2. Mas são todos esses dois itens não são itens de alta relevância para o aparelho funcionar. O que a célula de O2 ela faz? Ela me mostra que eu estou dando fidedignamente aquele oxigênio. Eu estou ofertando de maneira correta o oxigênio que eu estou colocando aqui, expressando aqui. Por exemplo, eu estou colocando aqui um F2 de 100%. Mas não quer dizer que o aparelho esteja realmente oferecendo 100% de F2 para o paciente. Mas
intercorrência e a FO2 já está no nível máximo do aparelho de ventilação mecânica, então isso não tem grande risco, tá? Mas é interessante que a engenharia clínica venha ver esse aparelho. Fala que é necessário substituir baterias internas do aparelho, ou seja, se eu tirar o aparelho da tomada, ele vai ficar um tempo muito curto funcionando. Ele não vai ter aquela autonomia dos 30 minutos a 1 hora, como eu falei anteriormente, tá bom? E aí pede para desligar o cabo de alimentação, que é o cabo da energia, tá? Eu vou tirar aqui o cabo da energia e continuar o teste. Isso. Aqui a gente tem que testar novamente o circuito do paciente. E a gente vai fazer agora o teste do circuito do paciente. Então, a nossa verificação ela teve falha em 2 itens, tanto da célula de O2, quanto também aquela da cassete respiratória, tá? E aí a gente tem que pedir, então, o pessoal da engenharia clínica que vê. Não que o aparelho não vá funcionar, que a gente vai fazer o teste agora e com o pulmão teste. Mas, com um quesito a mais de qualidade, de segurança para o paciente, o aparelho tem que estar 100%, sem nenhuma falha, tá bom? E a gente vai fazer o teste do circuito do paciente. Então, o paciente, a gente está sabendo que o paciente vai chegar e eu vou montar o aparelho. Para eu montar esse aparelho, eu vou precisar Então, lembra que eu falei para vocês do filtro, o HME-F? O HME-F, a gente vai colocar um ramo expiratório, justamente para proteger a cassete do ventilador. E esse filtro ele tem que ser trocado a cada uso. Então, a cada troca de paciente tem que ser um filtro novo aqui no ramo expiratório. Se eu não colocar esse filtro aqui, eu vou contaminar a minha cassete e essa cassete ela tem que ir para a CME, passar por todo aquele processo de desinfecção que leva de 24 a 48 horas, certo? E aí, eu tenho a minha traqueia, que ela tem que ter duas traqueias, tá? Que vão se unir a essa pecinha, que a gente chama de peça Y, tá? Então, ó, quando vem da CME, costuma já vir ela montadinha aqui no Y, tá? Mas se acaso ela não vier, a gente tem que ver se tem 2 traqueias e o ramo Y para conectar. E a gente tem também, ó, esses 2 ramos distais, que é o que a gente vai conectar no ventilador mecânico. A gente vai colocar aqui um no ramo inspiratório e o outro no ramo expiratório com o filtro, tá? Feito isso, nós vamos colocar mais um filtro, que vai ser proximal ao paciente. Qual a importância desse filtro? Além de ser uma barreira bacteriológica eficaz, porque o nosso filtro HME-F, ele também umidifica e aquece também o ar que vai para o pulmão do paciente, então não vai aquele ar frio e seco para o pulmão do paciente, tá? Então, esse fica lá proximal ao tubo do paciente. Seria mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Aqui vai estar com a pecinha aí, só que a gente estava fazendo uma outra, mas seria aqui, lá na boca do paciente, tá bom? No tubo. Belezinha. E aí, eu vou fazer o teste que é pedido, sempre com luva, tá? Então, eu vou fazer o teste do circuito do paciente para ver se eu não vou ter falha nesse circuito. Então, liga o circuito e bloqueie a peça em Y, que é essa peça, e eu vou colocar aqui o OK. Ele está o tempo todo falando que minha bateria está baixa, tá vendo? Então, assim, eu não tenho como tirar esse aparelho da tomada, porque se eu tirar, provavelmente eu vou ficar sem bateria. Então, o teste do circuito tá ok, tá aprovado. Certinho. O meu paciente, então, vai ser ventilado.
Quando o paciente vai chegar aqui e ele vai chegar grave, eu tenho que dar um suporte ventilatório para esse paciente, que ele fique o mais confortável possível e que o aparelho vai trabalhar o máximo possível para ele. A gente tem muitas modalidades ventilatórias no aparelho, mas o que a gente pode ver aqui nessa janelinha aqui superior. No caso aqui está a impressão controlada, mas se eu clicar aqui em cima, ó, eu tenho uma infinidade de modos ventilatórios que eu utilizo para esse paciente. Como aqui é um lugar de intercorrência, o paciente aqui vai estar grave, a gente sempre vai escolher essa modalidade de pressão controlada. Ou seja, o aparelho está controlando a respiração do paciente de uma maneira pressórica, para evitar justamente da pressão insuflar demais o pulmão do paciente e fazer com que isso ele tenha alguma lesão pulmonar, tá bom? Então ele vai estar nessa modalidade de pressão controlada. Certo? O admitir doente não precisa, porque aqui como é uma sala de rápida, de ventilação rápida, essa admissão do doente é quando eu coloco os parâmetros para aquele paciente ser ventilado. Nesse caso, a gente vai colocar uma ventilação que seria aquela receita do arroz com feijão, para que seja a maioria dos pacientes aquela realidade, até que o fisioterapeuta ou o médico chegue aqui para ajustar os parâmetros ventilatórios, certinho? Então a gente vai aqui na pressão controlada e a gente vai colocar essa pressão inspiratória, a gente vai colocar ela em próximo a 15. Por que isso? Porque eu não posso ter uma pressão muito alta no centro respiratório daquele paciente naquele momento, porque o pulmão daquele paciente possivelmente vai estar inflamado. Então eu não posso deixar uma pressão respiratória muito elevada, porque senão esse paciente vai fazer um volume respiratório muito alto e isso pode gerar danos ao pulmão, tá bom? Aqui é a frequência respiratória que eu vou dar para o paciente, que é uma frequência respiratória normal. Se a gente for ver minha frequência respiratória agora, vai estar ali em torno de 18 a 20, porque eu estou conversando, estou gesticulando. Mas se pegar a frequência respiratória, por exemplo, da Vera que está sentadinha, vai estar ali em média de 16, 18, tá? Então essa é uma média de frequência respiratória normal. O que é esperado de um paciente normal? Porque até então, eu não sei qual patologia que aquele paciente tem. Por isso que eu vou tentar ventilar ele da melhor maneira fisiológica possível, certo? PIP é a pressão que a gente tem dentro do pulmão da gente, que evita de quando a gente solta o ar, que o pulmão colapse, que o pulmão feche. Então é uma pressão no finalzinho da nossa respiração, que permite que o pulmão recue e a gente respire novamente. Porque senão a gente soltaria todo o ar, o pulmão ia pregar tudo e a gente não conseguiria respirar novamente. Então, para que isso não aconteça, essa pressão. E essa pressão, a média dela interna nossa, que a gente já tem, é de 5 a 7. Como o paciente vai estar lá com tubo na boca dele, vai estar sedado, essa pressão ela vai estar baixa no pulmão do paciente. Por isso que ela tem que estar aqui no ventilador mecânico, tá bom? Então, a gente vai combinar aqui entre nós, ó, que a gente vai deixar isso aqui em 7. Certinho? E aqui a concentração de oxigênio eu vou deixar a mais alta possível, porque esse paciente está num momento de intercorrência. Ele está grave, por isso que o médico colocou ele na ventilação mecânica. Senão não precisaria do aparelho naquele momento. Feito isso, ok, o aparelho está pronto para uso. Esses outros parâmetros aqui é relação inspiratória-expiratória, é fluxo de rampa de subida, que eu não preciso entrar em coisas muito abrangentes agora, porque são recursos mais finos, vamos assim dizer, da ventilação mecânica, tá? Então a gente deixaria dessa maneira o ventilador, e o ventilador está pronto para o paciente chegar. Vou colocar aqui no aceitar. Certo? Então, gente, isso aqui, ó, é uma receitinha de bolo, mas que dá pra gente admitir aqui qualquer paciente, desde que ele seja avaliado por um médico ou por um fisioterapeuta nos primeiros 30 minutos pós-admissão na ventilação mecânica. O que não dá é eu deixar esse paciente com essa modalidade ventilatória durante um dia, 12 horas, 6 horas, sem ele ter tido uma avaliação. Por que a gente fala 30 minutos? Porque é o tempo
que o paciente foi admitido, foi coletada uma gasometria para esse paciente e eu vou ver o retorno desse exame chegar para eu fazer os ajustes mais finos. E aí, esses ajustes mais finos vão ser feito ou pelo médico ou pelo fisioterapeuta que estiver de plantão. Certinho? Então, no momento que o paciente está sendo admitido, naquela correria e tal, às vezes não vai ter tempo do fisioterapeuta chegar aqui, porque nós somos muito poucos fisioterapeutas na unidade. A gente tem hoje uma média de 18 fisioterapeutas para o hospital todo, para os UTIs, tudo. Sem contar os que estão, às vezes, de férias, de licença, os que estão, às vezes, afastados por conta da questão do Covid também, com sintomas. Então, assim, o que é o importante disso? É a gente saber que eu vou gravar se isso aqui está tudo certinho, como a Joana falou, sem montar o circuito do paciente, e entendo que eu tenho que estar ligado no ar comprimido, ele tem que estar ligado no oxigênio, as válvulas têm que estar ligadas aqui, ó, e ajustadas nesse número 4 a 5, como vocês podem ver. Ele tem que estar ligado o tempo todo na rede elétrica, porque senão ele não vai funcionar, certo? E é dessa maneira que eu vou colocar o circuito para o paciente ventilar. Certinho? Ah, sei lá, o outro paciente lá, teve um que chegou aqui e colocou lá a frequência dele aqui, ó, de, sei lá, tava em 30. Mas a Joana falou assim que quando fosse admitir, para admitir como se estivesse respirando normal. Então, aqui embaixo, ó, para esses ajustes, que são os ajustes mais grosseiros do ventilador mecânico, por isso que a gente tem essas teclinhas aqui embaixo, que se não tivesse, a gente não conseguiria ter segurança, certo? Porque qualquer um pode chegar aqui e bater aqui a mão. Às vezes a pessoa está limpando o ventilador mecânico, vai chegar lá e, ai, deixa eu limpar aqui, nossa, aqui tá sujo de sangue, né? Peraí, deixa eu limpar aqui mais. E aí a concentração do oxigênio está muito baixa. Então, eu quero só que vocês frisem isso. Isso aqui é uma receitinha de bolo que eu estou dando no momento do aperto. Não tem fisioterapeuta aqui. Às vezes o médico não conhece a parede de ventilação mecânica que ele está usando, mas eu lembro que a Joana falou isso para mim. Que nos primeiros 30 minutos o paciente pode ventilar dessa maneira até chegar na gasometria dele. Certo? E aí, ó, tem como eu ajustar. Não precisa de eu ir naquele passo a passo que eu mostrei lá no primeiro, que são ajustes finos. Mas eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e nos botõezinhos, eu fazer os ajustes, tá bom? Ventilatórios para aqueles 30 primeiros minutos. Bom, o oxigênio, essa concentração de oxigênio é uma droga, como qualquer uma outra. O oxigênio tem o poder de viciar, o oxigênio tem um poder deletério. Então, se a gente for ver os últimos consensos de ventilação mecânica, a gente admite que o paciente fica com uma FO2 de no máximo 60%. Por isso que se vocês forem ver aqui, ó, nesse reloginho, quando eu chego no 60, que eu vou tentar ir pra frente, ó, eu não consigo. Ele fica me atrapalhando. Eu tenho que girar esse botãozinho pelo menos umas 3 vezes para ele ir pra frente. Mas como eu disse pra vocês, como esse paciente que vai chegar, possivelmente, ele vai estar com uma insuficiência respiratória aguda grave, uma hipoxemia grave. Então, não tem problema a gente deixar ele com a FO2 mais elevada, em 100%. O que eu não posso deixar é ele ficar dessa maneira por horas, por dias, porque senão ele vai ficar dependente daquela fração de oxigênio que eu estou dando, certo? E isso vai ser deletério para o paciente, porque o oxigênio, ele consegue se ligar. A gente tem aqui no nosso pulmão um negócio chamado surfactante, que faz os nossos alvéolos ficarem abertos. O que acontece? O oxigênio muito elevado, ele se liga a essas moléculas lá do surfactante e puxa ele. E o que acontece? O pulmão fecha, o alvéolo fecha. E a gente chama isso de telectasia absortiva do oxigênio. Mas isso acontece com horas, dias, tá? Como aqui o paciente vai ficar aqui no máximo 40 minutos, 1 hora, para depois ir para a UTI, então é admissível, tá bom? Prontinho, o aparelho está montado. Eu vou ventilar meu paciente, então. Ele já está pronto para ser ventilado. Então eu vou lá, ó, e vou colocar aqui e iniciar a ventilação mecânica. Aqui, ó,
Liga mesmo. Isso. Aqui, ó, eu tenho essa teclinha aqui que é de stand-by, que ela vai ligar o ventilador mecânico. E nessa teclinha aqui, ó, eu vou dar um toquinho só e o aparelho vai começar a ventilar. Certo? Como o meu pulmão é muito pequenininho, para demonstrar para vocês, eu vou ter que deixar uma frequência respiratória mais elevada, tá? Uma pressão mais elevada. Mas só para demonstrar para vocês mesmo. E também porque eu mudei aqui o parâmetro aquela hora e esqueci. Ele vai ficar alarmando, porque vocês lembram que lá atrás, aquele teste de válvula, ele tinha falhado, certo? Então, o pessoal da engenharia vai vir aqui justamente para ajustar aquela válvula. Mas como eu quero demonstrar para vocês alguns alarmes que a gente pode ter no ventilador mecânico, eu vou fazer uma coisa errada, tá? Eu vou cancelar os testes só para o aparelho parar de ficar alarmando e a gente mostrar para vocês os alarmes que podem ter no momento, tá? Da admissão. E depois a gente vai contatar o Júnior para o Júnior vir. Vamos pensar só aqui no ventilador mecânico, pessoal. Esquecem esse alarme aqui, que ele vai ficar alarmando por conta daquele teste que a gente fez e que não passou no teste, tá? Então, beleza. Liguei o aparelho no paciente e o paciente está ventilando de maneira correta, tá? E aí, eu posso ter alguns outros alarmes, por exemplo, alarme de pico de fluxo, que a gente vai ver aqui ele alarmando. Que, por exemplo, meu paciente, por exemplo, está com secreção no pulmão dele. Então ele não está conseguindo respirar, ou então ele está querendo tossir, ó. Vocês vão ver que eles vão ter... Então, ó, o paciente está lá respirando e de repente ele começa a tossir. Vocês estão vendo aqui que essa pressão de pico, ela tá ficando vermelhinha? Isso aqui quer dizer que a pressão máxima do meu centro respiratório, ela tá ficando elevada. Porque quando eu tô com secreção, quando eu tô tossindo, o meu pulmão, ele tá hiperreativo. E ele vai aumentar esse pico aqui em cima. Não vai parar de alarmar agora por conta desse testezinho aqui da válvula. Mas aqui, ó, vocês podem ver que ele parou de ficar vermelhinho. Então, ó, tudo que tiver de errado no aparelho, aqui do lado vai acusar qual que é o problema dele. Então, se eu tenho uma pressão de pico elevada, é porque eu estou com resistência. Às vezes o tubo pode estar dobrado, pode estar debaixo do paciente, por exemplo. Pode acontecer a traqueinha. Às vezes o tubo lá na boca do paciente está mordendo o tubo. Isso vai aumentar também a pressão. Ou seja, qualquer tipo de resistência que eu tenha na via aérea do paciente, esse alarme aqui pode tocar, esse primeirinho. Então, por isso que é importante. O que a gente vai ver? A traqueinha do ventilador está dobrada? Será que o paciente está mordendo o tubo? Ou será que o tubo dele está dobrado na boca, por isso que ele não está conseguindo respirar? Ou será que é porque está com secreção e é só aspirar? Tá bom? Então é um alarme que é importante vocês verificarem se está alarmando ou não, tá? A frequência respiratória, ela vai alarmar se o paciente não estiver bem sedado. E a frequência respiratória que eu estou ofertando aqui para o paciente está disponente com essa. Ó, vamos supor, o paciente está lá, está respirando sozinho, ó. A minha frequência respiratória, ela vai começar a trabalhar, a mudar, tá vendo? E ali, eu deixei uma frequência respiratória até no máximo de 35, de 30 para esse paciente. Eu vou tentar fazer uma frequência respiratória maior. Ela vai começar a alarmar. Sabe que vocês estão vendo que o alarme dela é amarelo? O que eu quero que vocês vejam com isso? Que quando a luzinha acender for amarela, é porque é um alarme que é ruim para o paciente, mas não vai matar o paciente. Se a luzinha que acender do lado for vermelha, cuidado, resolva o que está acontecendo para esse aparelho alarmar, porque senão esse paciente pode morrer. Então são luzes de prioridade, o que é importante vocês saberem. Às vezes, Jana, eu não sei ver isso, tá? Mas aí fala para o médico, doutor, o aparelho está
estava mostrando um negócio vermelho lá, e a Joana falou para nós, quando é vermelho é grave. Tem como o senhor ir lá ver o que está acontecendo com o paciente? Ou então tem como uma físio vir aqui, porque o aparelho está aqui lá, alarma, e a luz daqui está acendendo é vermelha, eu sei que isso é muito grave, eu preciso do fisioterapeuta aqui agora. Certo? São coisas que a gente pode fazer que vai ajudar, tá? Para a gente ver até mesmo assim, o momento da gente agir e o momento da gente chamar a ajuda do outro profissional. Certo? Alguma dúvida, pessoal, quanto a esse aparelhinho que eu posso ajudar? Já que vai usar sempre, não pode deixar montado e alguma coisa estéril na ponta? Então, a gente pode utilizar isso só em 48 horas. Ah, tá. Que é o máximo que é permitido. Porque se a gente deixar montado, não estiver utilizando e passar desse tempo, você perdeu esse aparelho, você perdeu o filtro, você perdeu tudo. Pode deixar separadinho, né? Não, é descartável. O filtro é descartável. Então, beleza, foi boa essa pergunta. Aí eu já resolvi o caso do paciente, o paciente está indo para UTI, ou o paciente está indo para o hospital, não sei. Para a laranja, para... Enfim. Os dois filtros, eles são descartados no lixo branco, certo? Essa pecinha Y e as duas traqueias CME. Isso aqui, ó, eu descarto então e jogo no lixo. Ou então, eu posso também, como foi utilizado só para aquele paciente, utilizar esse filtro, por exemplo, para o ventilador de transporte, tá? O que não é tão recomendado, por quê? Porque aí o paciente, o maqueiro vai vir aqui para pegar o paciente, porque isso aí seria uma outra aula, tá, gente? Mas é só para ilustrar. E o meu paciente está aqui com o filtro. Esse filtro, quando eu tirar aqui o meu circuito de ventilação mecânica, eu vou clampear o tubo, certo? Para evitar que o paciente expire. E o filtro estando no paciente é uma barreira a mais para evitar que gotículas e aerossóis venham aqui para o meio externo. Então, antes de deixar esse filtro lá no tubo do paciente, clampeia o filtro, o tubo, deixa o filtro, pega o ventilador de transporte e conecta aqui. É muito mais seguro do que eu tirar isso aqui do paciente, o paciente tossir, ouvir secreção para nós e jogar isso lá no lixo branco. Tá bom? Joana, não estou lembrando, a traqueinha é o tubo, traqueinha e filtro. A ordem. Aquela traqueinha? A traqueinha? Isso. A outra traqueinha, ela estaria aqui, ó. É. Antes, né? Antes, Isso. Depois do tubo e antes do filtro. Isso. Se eu tivesse o traquicare veria aqui depois do filtro, que é esse circuitozinho aqui de aspiração fechada, tá? Isso aqui vai ser, vocês vão ver mais isso aqui quando o paciente, por exemplo, teve uma parada cardiorrespiratória com auxílio do fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta, a gente já fez o nosso treinamento, de colocar o traquicare juntamente com a máscara, o filtro e a traqueinha, para evitar dessa conexão e desconexão de paciente da ventilação mecânica e contaminação. Esse filtro não pode conectar direto já no tubo, não? Esse aí? Pode, ele pode. Só que isso não, sabe por que isso não é muito bom? Porque o que acontece? Vocês lembram lá daquele primeiro armário que eu falei, alarme que eu falei pra vocês? Eu acho que aqui eu não vou conseguir desconectar isso aqui, porque isso aqui a gente utiliza para uma outra aula. Mas assim, vocês lembram lá atrás que eu falei pra vocês do alarme de pressão? O que acontece? É porque, gente, isso aqui está invertido, porque foi uma aula que a gente fez, tá? Que a gente teve que fazer uma simulação de um pulmão. Então, na verdade, o tubo ele estaria nessa posição. Esse balãozinho está aqui dentro, né, da cavidade respiratória do paciente, e aqui está saindo o tubo pela boca, certo? Se eu pôr aqui direto, o que acontece? Qualquer coisa que o paciente fizer, eu estou muito próxima do meu circuito ventilatório. Então, qualquer coisa que eu fizer, ó, o
o risco disso aqui dobrar ou disso aqui soltar é muito grande. E eu tendo a minha traqueinha, que vai chegar até aqui no tubo, Alonga, né? ela alonga. E outra coisa, eu vou ter uma vida útil do meu filtro maior. A gente aqui no nosso serviço, a gente preconizou trocar esse filtro a cada 3 dias. Possivelmente, se esse aqui estiver muito próximo do meu tubo, qualquer espirro, qualquer tossida que o paciente der, eu vou sujar já meu filtro. Vocês já viram aqueles pacientes que às vezes sai edema agudo pulmonar, que começa a sair aquela secreção bem aquosa com sangue e... como é que fala? Espuminha, né? Espumosa. Aí o filtro meu vai sujar rapidamente. Então, para esses 2 quesitos que a gente usa a traqueinha, que é esse extensorzinho que tem, tá? Justamente para evitar essas 2 questões, certinho?